Olá, boa tarde, sejam muito bem-vindos. Eu quero que vocês me avisem se vocês estão me ouvindo bem, porque hoje o ambiente aqui está um pouquinho barulhento e eu estou usando o microfone. Então, por favor, fala para mim se vocês estão ouvindo bem, se está tranquilo o som, se está tudo certo. E é sempre uma felicidade receber vocês para esse bate-papo nosso aqui de horário de almoço. A Lúcia já falou aqui que o som está certinho. Obrigada, Lúcia. E continuamos aqui, né? Trazendo essa nova visão do paradigma quântico, que não é simples, né? Mudar um paradigma não é uma coisa de uma hora para outra. E o tema da live de hoje é um tema bem importante, porque, é claro, né? Por mais que nós saibamos que precisamos despertar, a gente sabe que não adianta a gente apontar as causas de sofrimento do lado de fora, não adianta colocar a culpa e a responsabilidade do nosso sofrimento nas costas do outro, apesar de que isso tudo é um condicionamento que a gente tem. Nós fazemos isso, né? Assim, de modo automático. Mas nós já temos consciência que não é por aí. Não é assim que nós vamos chegar aos nossos objetivos. Nós já sabemos que os responsáveis pela nossa felicidade, pela nossa realização, somos nós mesmos. E que o caminho a ser trilhado é o caminho interno, é o caminho do salto quântico de consciência, da expansão de consciência. Mas, mesmo sabendo isso tudo, de modo cognitivo, é natural que nós tenhamos uma resistência, claro, porque, em primeiro lugar, vencer um hábito não é uma tarefa fácil, né? Como todos vocês sabem, todos vocês já devem ter tentado fazer alguma coisa diferente, às vezes por uma necessidade, né, das circunstâncias, nós temos que fazer algo diferente, algo que sai da nossa rotina, algo diferente dos hábitos que nós já temos, e a gente percebe, né, o quanto isso é difícil, o quanto isso é incômodo. Então, o que nós vamos fazer? Né? Primeira coisa é tomarmos consciência desse processo, como outros assuntos que eu já trouxe aqui. Tudo começa com a tomada de consciência. Então, se eu não percebo, se eu não enxergo o problema que eu tenho, se aquele problema fica ali invisível e nós ficamos negando, né, que a gente passa uma fase da vida assim, né? Ah, não, tá tudo certo. Não, comigo eu não tenho que fazer nada. Né? A situação é que tá ruim, daqui a pouco as coisas melhoram. Né? Por quê? Porque o falso eu, ele tem essa energia de autopreservação. Né? Então, isso que nós temos que tomar cuidado, porque essas estruturas que roubam a nossa felicidade e nos levam ao sofrimento, elas são estruturas muito, como é que eu posso dizer? Não sei nem que adjetivo que eu coloco. Enganadoras, né? Elas são muito dissimuladas, né? Elas parecem nossas amigas, mas na verdade são elas que estão roubando a nossa felicidade. E nós temos essa tendência de proteger essas estruturas.
né? Por quê? Porque o falso eu se identifica com elas. Mais do que isso, o falso eu ele se constrói sobre elas. Então, gente, que louco isso, né? Mas é isso que acontece, é assim que a nossa mente funciona. Então, e tem também uma questão que a psicologia fala, né, que é muito interessante, que é a questão do que a gente ganha com aquilo, né? Porque toda situação problemática, inconscientemente, a gente acha que tem um ganho com aquilo. Ou de ter mais atenção dos outros, ou de ser o coitadinho que ninguém cobra nada, sei lá. Mas isso tudo é um mecanismo muito inconsciente, né? Então, por isso, o ponto inicial é sempre começar jogando luz, né? Jogando o autoconhecimento, trazendo, né, essas estruturas, tirando da sombra. Tem uma história muito interessante que o Buda, após ele atingir a iluminação, ele saiu, né, pelo mundo para dar ensinamento para os outros seres. E o Maharaja, que é a representação dessas estruturas que nos aprisionam, né, que a gente também chama de o Senhor da Roda da Vida, e o Maharaja debochou dele, falou: "E olha, não adianta você se iluminou, tudo bem, mas não adianta você querer andar por aí compartilhando esse conhecimento, porque você não vai conseguir explicar isso para os outros, né? Você não vai conseguir liberar as outras pessoas." E aí o Buda não deu ouvido para aquilo, né? E continuou andando pelo mundo, dando seus ensinamentos. Mas o Maharaja, ele nunca largou do calcanhar do Buda. Ele ficava sempre à espreita do Buda dar uma cochiladinha ali, né? Cair um pouquinho no automático para ele puxar o tapete do Buda. Só que quando o Maharaja começava a chegar perto, o Buda só olhava para ele e falava: "Mara, eu vejo você." Mara é o apelidinho do Maharaja, né? "Mara, eu vejo você." E aí, quem explodia com o Maharaja era o Buda, né? Aí acabou. Aí não sobrava nada, porque essas estruturas, né, que chegam para puxar o nosso tapete, elas chegam justamente por essas regiões de sombra, por essas regiões que ainda não foram iluminadas. Mas, conforme nós vamos mergulhando no autoconhecimento e vamos iluminando todas essas regiões dentro de nós, vai ficando cada vez mais difícil da gente cair nelas novamente, né? Cair na desatenção novamente. Então, gente, por isso a importância da meditação silenciosa, né? Não sei se todo mundo aqui já está fazendo os 21 dias de meditação, se já fez, pode começar a fazer de novo, porque a meditação silenciosa ela vai começar a abrir esse espaço entre nós mesmos, perdão, bati no microfoninho aqui, e a nossa verdadeira natureza, porque a consciência, qual que é o maior salto quântico de consciência? É a consciência começar a observar a mente. Porque como que a gente opera? A gente opera lacrado lá dentro da mente. E a mente, quem dirige a mente? O falso eu. É medo, é insegurança, é ansiedade, é desejo de controle, é desejo de repetir o que é velho, mesmo que aquilo traga sofrimento. Porque o falso eu, ele acaba por criar em nós o que nós chamamos de corpo de dor, que é um corpo energético que
vicia a nossa energia, vicia aquela frequência baixa de vibração, né? Vicia até a nível celular. Esse que é o problema. Tem aquele filme antigo que se chama Quem Somos Nós. Ele ilustra isso de uma maneira muito interessante, quando a moça está lá na festa de casamento, e aí, de repente, ela esbarra numa pessoa, entorna o vinho na própria roupa, fica toda suja, e aí ela começa a sofrer. E aí ela começa, isso sempre acontece comigo, né? E aí o documentário, ele faz uma animação computadorizada que ele mostra ali as células com a boquinha toda aberta, recebendo os peptídeos, né, os neurotransmissores daquela emoção específica. Porque qualquer emoção que nós possamos sentir, o nosso cérebro ele reage. E ele joga na corrente sanguínea algumas substâncias relacionadas a essa emoção. Olha que louco isso. Então, a pessoa que repete muito um tipo de emoção, ela vai criando no próprio organismo, nessa parte química e biológica, uma dependência dessas substâncias, né? Desses peptídeos. E aí nós vamos lá inconscientemente e criamos as situações, por mais louco que seja. A pessoa que tem uma crença muito profunda de falta de autoestima, de que ela não é boa o bastante, que ela nunca vai ser amada e etc. Se ela chegar numa festa que tiver 100 pessoas naquela festa, o inconsciente dela vai conseguir localizar exatamente aquela pessoa que não vai se sentir atraída por ela, que não vai dar importância para ela. Tem um monte de gente lá que se interessaria por ela, que a valorizaria, mas ela vai inconscientemente, ela vai justamente aonde? Naquela pessoa que vai reforçar o próprio condicionamento, a própria crença negativa. Por quê? Porque isso alimenta o corpo de dor que alimenta o falso eu. Então, gente, é por isso que os mestres iluminados, eles têm tanta compaixão de nós, tá? Porque os mestres iluminados, eles veem essa cilada toda que a gente caiu e eles veem que a gente criou uma prisão, trancou a porta e engoliu a chave. Agora, por mais louco que seja, né? Nós próprios criamos aquilo, mas depois nós ficamos presos dentro do que nós criamos. E aquilo vira uma coisa sem fim, porque daí nós vamos fazendo ações negativas dentro daquela bolha de realidade. Essas ações negativas vão plantando mais sementes de negatividade e aí que a gente não sai daquilo nunca. Então, só um salto quântico de consciência, né? Porque o que é o salto quântico? Lembra? Você muda a energia, muda a frequência, você desaparece daqui, aparece lá e não tem uma trajetória, não é? Você simplesmente sai daquilo. Como que você acaba com o sofrimento? Acabando com ele. Né? Eu tenho um colega no budismo que ele fala muito do sofrimento dos relacionamentos afetivos, né? Que foi a maneira como ele acabou entrando na prática espiritual. A gente brinca assim que os divórcios, os términos, né? É uma grande porta de entrada, né? Para o caminho espiritual, porque é o momento, né? Que a gente vai buscar algo maior. E ele sofreu muito, muito, muito por um término.
e acabou começando o caminho espiritual dele, e hoje ele dá graças a Deus por essa experiência, porque hoje ele está num lugar assim muito melhor, muito mais feliz, muito mais livre do que antes, naquele relacionamento que ele achava que era tão bom, né? Mas bom mesmo é o lugar onde ele está agora, de liberdade e lucidez. Então ele fala com muita propriedade, porque ele mesmo passou por aquilo, e ele atende pessoas, né, que estão passando por esse problema, e ele fala, é incrível, porque aí a pessoa manda o print da conversa no WhatsApp, e aí a gente fica, não, mas por quê? Mas será que foi isso? Será que foi aquilo? E se eu não tivesse feito isso? E se eu não tivesse falado aquilo? Não, vamos ter uma última conversa, aí vai, chama a pessoa para ter uma última conversa. Não, agora é a última, agora eu vou esclarecer as coisas na minha cabeça. E essa última conversa não é última nunca, né? Por quê? Porque aquilo não tem fim, gente. Porque aquilo é algo construído pela mente. É um labirinto que você vai ficar lá e você quer um caminho linear. Você quer uma trajetória, você quer um caminho lógico para sair daquilo e não encontra. Porque você só vai sair daquilo através de um salto quântico. Mudou a energia, mudou a frequência, desaparece daqui, aparece lá. Então, como que acaba esse sofrimento? Acabando. Quando você decide, você fala, chega, virei essa página. Não vou entender o que aconteceu, não consigo entender a cabeça do outro, nem a nossa a gente entende, a gente acha que entende, mas nós somos totalmente contraditórios. Então, isso é o quê? É o ranço do paradigma clássico cartesiano, né? Que tem uma trajetória, que vai pelo, né, acreditando nas coisas externas, acreditando nas mentiras que nós contamos para nós mesmos. Né? Uma vez eu ouvi uma frase, vocês já devem ter ouvido também, que fala assim, a pior mentira é a que você conta para você mesmo. Nossa, eu fiquei assim meio chocada, né, pensando sobre aquilo. Aí eu falei, eu era tão novinha na época, né, que eu falei assim, nossa, a gente fala mentira pra gente mesmo? Fala, fala. E realmente essas são as piores. Porque a gente se engana, né? É o auto-engano. Por que tem o auto-engano? Para não sair da zona, eu não vou nem chamar a zona de conforto, a zona do conhecido. Porque nós estamos dentro, presos nessa bolha de realidade. Mas aí vem a boa notícia. A mente é essa coisa limitada. Por isso que às vezes a gente pensa e não acha solução para a questão. E aí, quando você para de pensar naquilo, quando você medita ou quando você desliga, vai dar uma caminhada na natureza ou tá lá relaxadão tomando banho, vem uma resposta. Porque o pensamento, ele só te leva a um lugar muito estreito e determinado. Você começa a andar em círculos ali e dissipar energia e não chega a lugar nenhum. Mas a boa notícia, a ótima, excelente notícia, é que a consciência pode observar a mente. E é o que nós começamos a fazer na meditação. Né? Então eu sento, solto o ar, medito com o olho semiaberto para ficar mais inteiro no agora, consciente de onde eu estou, trazendo a mente para o presente. Tá? Tem aquela meditação que nós vamos viajar, vamos imaginar que estamos no meio da natureza, que estamos caminhando. Tudo bem, isso é um tipo de meditação, mas não é essa que eu estou falando. Eu estou falando a meditação que traz lucidez, a meditação que vai fazer nós observarmos a nossa própria mente, nós observarmos o nosso falso eu,
observarmos o nosso corpo de dor e assim adquirirmos liberdade frente a isso. Porque nós não somos obrigados a seguir esses condicionamentos de modo algum. E o paradigma quântico, ele vai trazer isso de uma forma muito clara, porque o paradigma quântico, ele mostra que essa matéria que existe no sentido newtoniano, né, aquela ideia de átomo lá dos atomistas gregos, que o átomo seria aquele tijolinho básico, cheio de matéria, que constrói tudo à nossa volta. Isso já está derrubado pela ciência. 99,99992 casos decimais por cento de um átomo é espaço vazio, mas é vazio no sentido newtoniano, nesse sentido de tijolinho, de matéria existente, independente do observador, que constrói toda a realidade à nossa volta. Nós sabemos que dentro do átomo existe energia, existe a força forte, que cola os componentes dentro do núcleo. Existe a eletrosfera, com os elétrons, que são dualidades onda-partícula. Os quarks também são dualidades onda-partícula. E se nós não direcionarmos esse processo de cocriação, por que cocriação? Porque as partículas quânticas, elas são uma dualidade onda-partícula. Elas são uma onda de infinitas probabilidades e também são partículas no momento que você observa, no momento que a nossa consciência entra em contato com elas. Por mais que no meio acadêmico não se aceite essa ideia da consciência, porque eles ainda operam no paradigma do materialismo científico, é lógico que a consciência está acima da matéria. Quando o corpo físico morre, a consciência segue. A própria meditação já é comprovada cientificamente através de exames de imagens que com 6, tem gente que com 6 semanas já consegue ver diferença nos exames. Mas de 6 a 8 semanas de prática de meditação, você faz uma imagem do seu cérebro, e o seu cérebro já está diferente. Você faz uma imagem antes e uma imagem depois, compara as duas. Então, é o sutil mudando o grosseiro. Através da prática da meditação, que é uma prática que nós mexemos o quê? Na parte sutil, na atenção, na consciência, no relaxamento. É uma prática da consciência. E isso traz mudanças visíveis no nosso cérebro. Então, quer dizer, é realmente, Natália, essa meditação, você deve ter falado, né? Essa meditação eu mando o link, tá? Gratuitamente para o pessoal. Tem um grupo do Telegram e um grupo do Facebook. As meditações já estão todas lá. É só a pessoa entrar e começar a fazer, tá bom? Também na última semana de janeiro, de 27 de janeiro a 2 de fevereiro, eu vou estar oferecendo 4 aulas gratuitas para vocês. Quando vocês se inscrevem para essas aulas, vocês já ganham o link dessas meditações também, tá bom? Então tem vários caminhos aí de vocês começarem a meditar. Então, gente, a Gabriela está falando aqui, ó, meditação é um divisor de águas na vida dela. Na minha também foi, gente. Na minha também foi. Nossa, é assim, ó, sabe? Você respira aliviado, né? A coisa surge na cabeça, deixa passar. Porque às vezes nós ficamos aflitos, né? Ai, veio um pensamento negativo, agora eu tenho que gerar um pensamento positivo para anular, para cancelar. Não, porque você não vai combater pensamento com outro pensamento. Você vai combater o pensamento saindo do pensamento.
Tá vendo, gente? Porque combater pensamento com outro pensamento é paradigma clássico, cartesiano. É querer fazer uma trajetória. Não é salto quântico. Mudou a energia, mudou a frequência, desapareceu daqui, apareceu lá. Então, por que nós temos essa dificuldade? Porque nós estamos extremamente identificados com o falso eu, com as nossas identidades, que não são vilões, tá? Porque mesmo o falso eu e essas identidades, elas brotam da nossa verdadeira natureza, que é livre, poderosa. Então, a própria confusão brota dessa verdadeira natureza, que é completamente livre, pode criar qualquer coisa, inclusive a confusão e o sofrimento. Agora, nós vamos aprender o caminho para sair disso, porque deu, né? Deu já, tá bom. Agora vamos conectar a nossa verdadeira essência de novo. Então, a meditação é um primeiro passo fundamental. Depois, conhecer a física quântica é um meio hábil maravilhoso. Porque para nós ocidentais, o pensamento científico, ele ajuda muito, ele esclarece muito as coisas para a gente. E a física quântica é um ramo da física, é uma parte da ciência que vai expandir muito a nossa compreensão do universo. Vai expandir muito a nossa compreensão de como as coisas realmente funcionam. Porque a gente olha aqui, a gente enxerga um mundo clássico regido pelas leis de Newton. Mas, hoje, cada vez mais os físicos têm certeza de que o mundo é quântico em todas as escalas. Agora, recentemente, eu mostrei para vocês, coloquei lá no meu perfil, uma postagem de uma matéria dizendo que eles conseguiram identificar emaranhamento nos prótons, né? Emaranhamento em partículas dentro do próprio átomo. Então, você veja, as coisas são muito diferentes. E como o Michio Kaku diz, quando entendermos o átomo, entenderemos o universo, pois tudo no universo é feito de átomos. Né? Na natureza, as estruturas se repetem. Então, quando nós compreendermos melhor essa estrutura, porque por que construíram aquele acelerador gigantesco lá na fronteira da Suíça com a França, o LHC? É a maior máquina já construída na história da humanidade. Por quê? Porque a gente quer chegar no cerne da vida. O que tem dentro do átomo? O que tem dentro do núcleo? O que tem dentro do próton? O que tem dentro do quark? O que é a origem de tudo? E o que eles chegaram? Que a origem de tudo é simplesmente uma vibração. Só isso. Não tem matéria. E essa vibração vem da onde? Da consciência. É uma vibração consciente. Só que, claro, né, lá nos papers desses cientistas, eles não vão colocar isso. Mas se você pega os estudos deles com esse outro olhar de compreensão, tá tudo ali, gente. A ciência já chegou às respostas. Só que por conta do paradigma deles, eles não olham, não enxergam o que eles mesmos estão falando. Mas não tem problema, porque a gente também vai entender que a ciência trabalha com modelos, que a ciência também está numa bolha de realidade, que a ciência também é uma construção da mente condicionada. Então, não tem como ela enxergar o todo, porque ela própria já é um desenho, já é um subconjunto que está abaixo, que está dentro desse todo. Então, por isso, gente, nós temos que ter essa liberdade de ir atrás do que faz sentido para a gente, tá?
Deixa eu olhar aqui que está juntando um monte de comentários e eu passei só um pouquinho, gente. Deixa eu voltar aqui, que eu gosto muito da participação de vocês. Boa tarde, pessoal que chegou aqui cumprimentando, sejam bem-vindos. A Lucineide perguntou aqui: se retirarmos as máscaras do falso eu e sermos inteiramente autênticos conosco, mesmo tendo certeza de que, tipo, 10 amigos, só restará um. Gente, não tem problema, tá? A gente tem esse medo, é natural, tá? Nós temos o medo de tirar as máscaras, né, de viver a nossa vida intensamente, como o Stephen... Ai, meu Deus, me fugiu agora. Eu tô com o Steve Covey na cabeça, que é o autor de outro livro. Bom, mas enfim, nós já estamos na dança, nós já estamos na chuva. Como dizia Sartre, nós somos condenados a ser livres, mesmo a omissão também é uma ação. Então não tem jeito. Se você não tomar as rédeas e cocriar a sua vida, o seu falso eu vai cocriar por você. O teu corpo de dor vai cocriar por você. Você é o cocriador, não tem jeito. O que você prefere, então? Ana Paula falou aqui, meditação à noite é um bom horário? É sim, se você já não estiver morta de cansaço e não dormir direto. Mas à noite é um bom horário, porque a mente está cansada, ela já trabalhou muito durante o dia, então ela fica silenciosa. A Maria Josias falou aqui: estou amando seus livros e compreendendo bem melhor. Ai, que coisa boa! Lucineide, verdade, neste mundo quântico, o universo só nos responde se vibrarmos na mesma energia. Sim, isso aí tem explicações profundas. A Grandilha falou aqui: admiro muito suas lives, são muito profundas, gratidão. Eu que agradeço, querida. Estou entendendo bem melhor, colocar em prática no dia a dia a física quântica. A Maria Josias aqui de novo. Natália, os pensamentos a gente deixa passar e pronto? Sim, Natália, você está lá meditando, você está com foco na tua respiração, você mergulha a tua consciência no teu corpo, como se você mergulhasse mesmo, sabe? Sente o teu corpo. Você está ancorada no teu corpo. Sente o contato com o chão, sente o ar tocando a sua pele, sente o ar entrando, a energia sutil vibrando no teu corpo conforme você respira. Mergulha nisso, porque a gente fica o tempo todo na cabeça. Então vamos tirar a energia da cabeça, vamos espalhar essa energia para o corpo. Aí veio um pensamento. O que é o pensamento? Pensamento é um movimento da mente. Pensamento é um fenômeno mental. Ele não é um pensamento ainda. Ele é um fenômeno mental. Ele só vai virar um pensamento se você se identificar com ele, se você pensar ele, tá? Então, o pensamento veio, você olha aquilo como alguém que está aqui vendo uma pessoa passar lá do outro lado da rua. Tem nada a ver com você aquilo. Você olha aquele pensamento, não responde, entendeu? Não entra na bolhazinha que ele está trazendo. Você não está preocupado com isso agora. Agora é o teu momento de estar mergulhado dentro de você. E vai deixando. E aí você vai ver que os pensamentos começam a vir mais lentamente. A mente, ela vai se acalmando e vai repousando na sua própria base, conforme você não dá continuidade a essa movimentação. A Maria Josias aqui: o livro está abrindo a minha consciência do salto espiritual, estou me sentindo tão leve. Oh, querida, que coisa boa! Muito obrigada pelo seu feedback. A Grandilha disse aqui: ah, Grandilha, você que falou comigo, né, que comprou o Quanto Sapé que não recebeu. Então, me chama no WhatsApp, por favor,
para eu passar para o Matheus. Ou me chama aqui. Você precisa mandar para mim o remetente, para quem que foi, o CEP, para a gente conferir nos nossos recibos aqui se ele foi enviado ou não, tá? Que às vezes ele foi enviado, extraviou, sei lá, aconteceu alguma coisa, mas você vai receber, com certeza. Ah, aqui, você passou o teu WhatsApp aqui, né? Deixa eu ver se eu consigo fazer. Aí, peraí, só um pouquinho. Deixa eu ver aqui. Pronto, peguei aqui o teu WhatsApp, eu vou pedir para o Matheus te chamar lá, tá? A Ana Paula perguntou aqui, deixar os pensamentos passarem valem também para os bons? Vale para os bons também, vale para os bons também. Porque o pensamento, porque senão a gente fica assim, vem um pensamento ruim, joga energia lá para baixo. Vem um pensamento bom, joga energia lá para cima. Mas na verdade, a nossa verdadeira natureza, ela tem uma paz, uma harmonia, uma plenitude que não fica nem sendo jogada para cima, nem jogada para baixo. E aí, quando você tiver mais liberdade nesse processo, você vai escolher. Veio um pensamento bom. Tá, eu entro nele. Mas eu entro conscientemente. Na hora que eu quiser sair, eu saio. Tá? Então, a gente vai chegando nessa harmonia que você já não sofre tanto com as coisas ruins e nem se... Porque a gente, às vezes, até se estressa com as coisas boas. Às vezes tem uma coisa boa, a gente fica tão eufórico, tão ansioso, que aquilo é um sofrimento também. Então, nada se compara a essa conexão com a nossa verdadeira natureza. Nada é melhor do que isso. A Adriana perguntou aqui quanto Sapec é um livro. É um livro fofíssimo, infantil. Pena que eu não tenho nenhum aqui perto de mim agora para te mostrar. Mas é um livro lindo para introduzir física quântica para as crianças. Não existe livro infantil de física quântica no Brasil. É o primeiro livro que nós temos em português. E é um livro muito fofo, de capa dura, super ilustrado. Serve tanto para crianças bem pequenininhas, que os pais podem ler, quanto crianças maiores, adultos que gostam de livro infantil também gostam, tá? Então, é maravilhoso, vale muito a pena. E a Grandilha disse aqui, gratidão, Eliane, admiro muito você. Eu que agradeço, querida. Nosso tempo já estourou, mas quinta-feira tem live de novo, tá bom, gente? Um beijo para vocês, tudo de bom.